Então, continuando com com o nosso tema empreendedorismo, uma área muito interessante, cada vez mais em voga, e continuando aqui com a Madalena, queria fazer já uma primeira pergunta. O que acha que cada pessoa tem registado no seu ADN ou não a tendência para o empreendedorismo? Ninguém nasce empreendedor, isso é uma competência que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Sendo que, dependendo também da nossa vida e daquilo que foi a história da nossa vida com os nossos pais, podemos ter mais tendência ou menos tendência. Porque se nós formos filhos de pessoas que são empreendedoras, naturalmente isto acaba por se desenvolver em nós muito mais cedo, obviamente. Mas ninguém nasce empreendedor, portanto nós vamos desenvolvendo essa competência ao longo da vida, com certeza. Mas existem fatores inibidores e potenciadores dessa competência, não é? Existem fatores inibidores ou potenciadores. Sim. E vamos imaginar aqui que uma pessoa já empreendeu num negócio e porventura teve insucesso. A coisa não correu bem, o que acontece? Para uns isso pode ser motivador, para outros pode ser inibidor, porque podem criar uma crença de que qualquer negócio onde eles vão empreender não vai ter sucesso e vai ser um fracasso. Isso, obviamente, que tem que ser trabalhado e essas crenças inibidoras têm que ser transformadas em potenciadoras. Porque grandes casos de sucesso passaram pelo fracasso. E, portanto, não me parece que isso seja um fator que seja muito inibidor, depende do mindset de cada um. E acho outra coisa, acho que os desafios com os quais nós nos confrontamos na vida vão nos dar cada vez mais força. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Falando numa linguagem popular, aquilo que não nos mata torna-nos fortes. E, portanto, quanto maior for o desafio ou os desafios com que nós nos confrontamos, maior é o nosso autoconhecimento. Passamos-nos a conhecer melhor, porque sabemos como é que os conseguimos superar. E isso pode desenvolver em nós a vontade de empreender e ter a confiança em nós próprios de que vamos vencer. Portanto, acho que os desafios com que nos confrontamos até nos impulsionam. Mas isso depende do mindset de cada um, não é? Depende da forma de pensar de cada um, mas isso trata-se, trabalha-se. Há principais características para ser empreendedor, inevitavelmente. As pessoas que têm espírito empreendedor conseguem transformar sonhos em realidades. São proativas, elas têm espírito de iniciativa. E para além disso, elas têm vão à procura. E não só, às vezes nem vão à procura, elas têm um poder de escuta muito atento. Ou seja, escutar é diferente de ouvir. Quando nós ouvimos, entra e sai. Quando nós escutamos é porque estamos atentos. E estas pessoas estão sempre atentas às oportunidades. E de uma ideia qualquer surge-lhes uma ideia de negócio. E, portanto, têm espírito de iniciativa, ou seja, elas têm a ideia, desenvolvem a ideia e depois colocam-na têm a capacidade de a colocar em ação. Porque isso é muito importante, é saber colocar a ideia em ação. Normalmente estas pessoas são visionárias. Portanto, elas têm a capacidade de ver a médio e longo prazo. Elas não veem as coisas logo ali no instantâneo. Veem sempre a médio e longo prazo. Portanto, são visionárias. Elas, quando iniciam um projeto novo e muitas vezes destroem o velho. Porque não estão sempre, portanto, estão sempre à procura de inovação e de se adaptar às circunstâncias do mercado. Portanto, esta é uma das principais características. Outra característica que me parece muito importante é a persistência. Porque são pessoas que, perante um obstáculo, não esmorecem, portanto, elas não baixam os braços. E, portanto, são pessoas persistentes e resilientes. Esse é um fator que ajuda um bocadinho quando as pessoas têm um bocadinho de medo, né? Um receio. Ter persistência. Sim, até correr bem. Não? Até correr bem. Sim. Nós não devemos ser teimosos ao ponto de ver que uma coisa que não está a funcionar e vamos continuar a insistir nela. Mas sermos persistentes e resilientes, eu acho que é muito importante, faz parte das características do empreendedor. Porque quando nós abrimos um negócio, as coisas não são logo um mar de rosas. E ser dono de um negócio
não é para todos. Não é por acaso que uns têm essa capacidade e os outros nem por isso. E, portanto, há que haver persistência e resiliência no sentido, hoje não correu bem, mas amanhã vai correr melhor. E o que é que eu fiz de mal para correr melhor? Então vamos lá reajustar. Outra competência que eu acho que é muito importante, porque ser-se empreendedor, no fundo, promove-se, ajuda-se a promover e aumentar o produto económico do país e cria-se postos de trabalho. Mas para que tudo isso seja possível, as pessoas têm que ter capacidade de liderança. E essa capacidade, essa capacitação também se adquire. Portanto, ninguém nasce líder, mas nós podemos desenvolver essa competência. E, portanto, ser capazes de liderar, de promover, de incentivar uma equipa é muito importante. E isso passa também por saber delegar tarefas. Porque o empreendedor, o verdadeiro empreendedor, delega as coisas menos importantes e fica focado na sua expertise e naquilo que só ele pode fazer. E arranja pessoas à sua volta, circunda-se de pessoas que tenham competências para ele poder delegar tarefas e ficar mais focado no negócio e não ficar tão dependente de tarefas inferiores, entre aspas, mas que outras pessoas podem desenvolver. Portanto, acho que há aqui uma série de características que podem ser, são competências que nós podemos desenvolver, mas uma série de características que vão fazer toda a diferença e que têm que, obviamente, ser desenvolvidas. O planeamento também é importante desenvolver-se, porque um bom empreendedor planeia as coisas e foca-se nos objetivos. Organiza-se. Portanto, ele tem uma certa e determinada metodologia. E faz uma boa gestão do seu tempo e isso promove com que a sua equipa também esteja alinhada nesse sentido. Hoje em dia ouve-se muito e fala-se muito, há pessoas que têm ideias, há pessoas que pensar em algo que realmente, mas depois como é que é possível transformar isto num negócio? Porque às vezes há ideias brilhantes, mas que não saem da mente das pessoas ou de um papel porque não conseguem passar para um negócio. Às vezes, e isso acontece muito. Há pessoas que vivem no mundo dos sonhos e que têm até um poder de criatividade fantástico, mas que depois não colocam em ação. Ora, é muito importante a criatividade no empreendedor. O empreendedor tem que ser, obrigatoriamente, tem que ser um criativo. Todavia, tem que ter a ação para fazer desenvolver. E quando lhe surge a ideia ou quando lhe surge a oportunidade, ele tem que ver as características do mercado, quais são as mudanças, como é que ele se vai implantar no mercado. Portanto, ele tem que fazer um estudo prévio. Ou seja, isto requer o quê? Requer ação. Porque senão, eu sou muito boa, tenho muitas ideias, tenho muita criatividade, mas depois se eu não faço nada acontece. Exatamente. O resultado é zero. Portanto, é por aí. Outra componente comunitária de empreendedorismo é delegar, não é? Sim. Delegação das Exatamente. tarefas. Exatamente. Para ele ficar liberto. Porque repare que um empreendedor, alguém que tem responsabilidade por uma organização, tem que ter tempo a pensar. E muitas vezes nós ficamos tão absorvidos com aquilo que temos que fazer, com o dia a dia, né? com o ritmo, com as rotinas, exatamente, que depois deixamos de ter tempo de pensar. Exatamente. E nós temos de ter tempo para pensar, até para medir o negócio, para ver o que é que podemos ajustar, porque o mercado tem constante mudança, nós vivemos em tempos de mudança. A tecnologia tem tido uma evolução brutal. E os ciclos cada vez são mais curtos, porque as mudanças é umas atrás das outras. Das duas, uma, ou nós temos a capacidade de ter tempo para pensar e para nos ajustarmos ou ajustarmos o nosso negócio a essas mudanças para conseguirmos ter sucesso, ou se não temos esse tempo para pensar, essa disponibilidade para pensar, então corremos o sério risco de ficarmos para trás, porque não estamos adaptados à mudança. E repare que um empreendedor, o principal objetivo dele o foco dele é criar riqueza, mas também chegar à sua realização profissional.
porque é muito importante quando nós chegamos ao pico da pirâmide, que é a realização profissional. E para que isso aconteça, ele tem que ter tempo. Esta é a grande verdade. No fundo, o empreendedor tem a grande capacidade de transformar sonhos, desejos e necessidades através da ação. Porque a ação é absolutamente essencial no empreendedor. Ele tem que ser o primeiro a ter a ação, até para fazer com que os seus liderados também tenham a ação. É ele que mostra o caminho e os liderados vão atrás dele, a sua equipa. E para continuarmos com este tema, porque é uma continuação óbvia da área do empreendedorismo, seguir é competências. Sim. Temos que falar no próximo episódio, vamos falar das competências-chave para um empreendedor. E é sobre esse tema que nós vamos desenvolver quais são as competências. Esperamos por vocês no próximo filme. Siga-nos! Siga-nos!